Quando nós pensamos o século XXI e a utilização de tecnologias, nós não podemos focar tanto os problemas, nós temos que fazer. Porque o não fazer uma educação dinâmica, uma educação que priorize as habilidades, que priorize as competências, é impedir que o meu aluno tenha um acesso interessante ao seu futuro. Eu não diria que a tecnologia é um instrumento fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, ela é muito importante, porque eu preciso preparar o aluno para esse novo mundo, que é presente. Não estamos falando mais de futuro. As coisas estão acontecendo. A inteligência artificial faz parte da nossa vida. No entanto, quando eu me preocupo muito com a tecnologia, eu acabo me esquecendo, às vezes, o real objetivo de uma aula, aonde eu quero chegar. Então essa tecnologia também precisa responder à aula, ao conteúdo que eu quero alcançar. Eu não posso escolher simplesmente porque é interessante ou não. Lembrando que tecnologias são muitas, inclusive o GIS. O quadro é uma tecnologia, não digital, mas tecnologia. Agora, quando eu for trabalhar com uma tecnologia digital, eu preciso estar preparado para ela, verificando inclusive se o ambiente suporta essa tecnologia, se vai ser possível trabalhar aquela escolhida para uma determinada aula. Então eu preciso tomar alguns cuidados. Ela é importante, mas não é fundamental. Utilizar a tecnologia em sala de aula, no ensino-aprendizagem, apresenta muitas vantagens e desvantagens. Com relação às vantagens, ela viabiliza o trabalho do professor em vários aspectos. Na condição de aproximar o professor do aluno. Ele começa a perceber como o seu aluno aprende. Ela permite que o feedback seja instantâneo, então o professor consegue melhorar o ritmo da sua aula. Muitas vezes nós gastamos um tempo no conteúdo introdutório que não seria necessário, que uma sondagem feita a partir da tecnologia já permitiria que nós tivéssemos o olhar da sala, o conhecimento daquele conteúdo. Então, a tecnologia vai permitir que eu possa dar um novo ritmo para a minha aula. Isso é das vantagens. Com relação à desvantagem, é não ter um ambiente preparado, não saber qual a tecnologia que eu vou usar e como utilizar. Muitos ainda chegam na sala de aula querendo fazer, mas sem conhecer como essa tecnologia reage, como ela funciona, o que ela pode resultar. E mais, no que ela vai contribuir para a minha aula. Então, quando eu preparo, eu penso a minha aula, entendendo aonde eu quero chegar com o que eu estou fazendo, eu preciso perceber se a tecnologia ela vai dar esse resultado, porque senão eu terei, aí sim, desvantagens, ao invés de vantagens na utilização da tecnologia no ensino-aprendizagem. São muitas as tecnologias hoje disponíveis, são muitos os aplicativos hoje que nós podemos utilizar em sala de aula, mas eu vou me concentrar em 3 essenciais. Hoje o Google oferece uma condição de aplicativos e plugins que nos auxiliam muito na sala de aula. Ali eu posso trabalhar desde questionários, vídeos, trabalhos, movimentar a sala de aula a partir do Google, o quiz. O Google possui várias ferramentas. O próprio Google Classroom, que funciona como uma ferramenta de LMS, que é uma sala de aula, é fantástico. E são recursos que estão disponíveis. São recursos que todos nós temos acesso. Questão de livros, textos, vídeos, áudios. Então, assim, é uma ferramenta que pode ser muito explorada. Outro é o Plickr. O Plickr é com base no QR Code, o que é uma vantagem. Porque muitas vezes, quando nós estamos na sala de aula, nós não temos acesso a muito sinal de banda larga. E às vezes falha na aplicação de alguma tecnologia porque o sinal não é suficiente. Então, quando eu trabalho com QR Code, basta que tenha sinal no celular do professor e consegue capturar as respostas dos alunos e a partir dali trabalho também com este feedback imediato, podendo dar soluções a dúvidas que possam surgir ali naquele momento, que melhora a condição da aula. E outro é o Mentimeter, que é um aplicativo que está disponível, não a versão estendida, mas o suficiente para podermos fazer algumas atividades mais assim dinâmicas. Criar nuvem de palavras, abrir espaço para perguntas, que às vezes os alunos têm dúvidas e receio de perguntar.
ele permite que o aluno faça a sua pergunta pelo aplicativo sem aparecer o nome do aluno. Então as dúvidas começam a surgir no quadro e isso me ajuda a caminhar com a minha aula e esclarecer as dúvidas que os alunos não perguntariam levantando a mão, por exemplo. Então ela dá espaço para que o aluno possa interagir com a aula. E hoje, tudo é interação. Então eu preciso ressignificar o papel do celular na minha sala de aula. Já que eu não tenho como me livrar dele, como que eu faço para utilizar o celular na sala de aula? Esse é um caminho. Trabalhar com aplicativos disponíveis. E existe diversos. Você tem aplicativos específicos para cada tipo de aula. Então é uma questão do professor fazer uma pesquisa, questionar a internet, porque ela vai responder algumas dessas questões, dessas indagações. Com relação aos custos que nós temos com a implantação da tecnologia digital, é muito difícil você abrir mão. Algum investimento precisa ser feito. Isso no caso das instituições de ensino. Elas precisam investir. Com relação ao professor, utilizar tecnologias mesmo sem o investimento de uma instituição de ensino é possível, porque nós temos programas que são de versão free, você não paga. E mesmo esses que você paga, você tem um limite que você pode utilizar dos recursos que o programa apresenta. Agora, quando nós pensamos uma instituição de ensino, não. Ela precisa fazer um investimento, senão ela não tem permissão para utilizar aquilo. O que não, como eu já disse, não inviabiliza o uso pelas mãos do professor. No entanto, nós estamos falando de um tempo que isso é essencial. Então é preciso investir na tecnologia. Mas não é só na tecnologia. Não adianta também a instituição de ensino aplicar recurso na compra de material digital, se ela não trabalha a formação do seu professor. Então, para cada real que ela investe em tecnologia, ela vai ter que investir outros 10 na formação do professor. Porque é mudança de atitude, é mudança de hábito. Então eu preciso investir, senão eu vou empatar uma quantidade de recursos enorme numa condição digital e não vou ter formação suficiente para dar conta do uso desses mecanismos. Hoje o que nós percebemos é que muitas escolas, muitas faculdades têm o material, têm os programas, no entanto não utilizam nem 5% do que esses programas podem oferecer, porque falta formação. Então o maior investimento ainda está nesse aspecto. Agora, aqueles que desejam usar a internet entregam os recursos para que você utilize. É claro que se você quer melhorar, você quer colocar mais, você quer buscar mais coisas, você vai precisar fazer um investimento também. Nós sabemos de todas as dificuldades do ensino público no nosso país. Sem dúvida, são inúmeras. No entanto, existe uma palavra de ordem para o momento que nós vivemos. Talvez ela esteja presente na vida humana desde o seu start. Chama-se adaptabilidade. Eu preciso me adaptar. Mesmo sabendo da falta de recursos, existe alguns investimentos em muitas escolas. Nós precisamos aprender a usar o que nós temos. Quando pensamos nas metodologias, nas estratégias, logo já vem a condição digital. Mas tem como fazer isso de outras formas. No começo, quando pensaram o Peer Instruction, por exemplo, ele não utilizava tecnologia digital, eram cartões. O que está por trás disso? É a ação. É entender que este mundo é dinâmico e eu preciso trazer soluções dinâmicas. Então, quando eu penso uma aula com movimento, eu posso dar movimento a uma aula mesmo sem o investimento adequado no material digital. Eu preciso pensar que habilidade eu quero desenvolver no meu aluno e como eu posso fazer isso sem esse apoio. É claro que seria essencial. Um Estado precisa investir na sua educação, precisa investir na formação, precisa investir em tecnologia. O mundo vai precisar disso. Daqui a pouco, as vagas de emprego vão demandar muito dos conhecimentos que envolvem tecnologia. Então nós não teremos mão de obra se nós não começarmos a pensar. Sei que é uma parte dura, fala assim mão de obra, né? Parece que tudo se resume ao capital. Mas o mundo é do trabalho. Então se nós não pensamos isso, o dano que nós vamos causar é ainda maior. Nós precisamos achar. Mas e professores? Que às vezes não depende dele a tomada da decisão do que o Estado vai fazer. É pensar como ele pode trabalhar essas habilidades que são exigidas no século XXI sem o investimento essencial. Sei que ainda é mais difícil, sei que é pedir muito ainda para os professores,
mas é o único caminho e é o professor que pode dar conta. Para dar conta disso é checar e utilizar o que tenho disponível. Se eu não tenho computador, como que eu posso fazer isso de uma outra forma? E nós somos criativos. Há muito tempo nós já fazemos muita coisa. A maior dificuldade de um professor nesse país é mensurar o que faz, de tanto que faz. Então, assim, dá para fazer, mas é focar mais na habilidade do que no equipamento. Se eu foco mais na habilidade que eu quero desenvolver do que no equipamento, eu consigo desenvolver essa habilidade mesmo sem esse acesso. Com o uso da tecnologia, nós conseguimos verificar a velocidade com que meu aluno aprende e se ele está aprendendo. Se ela melhora, eu precisaria ter dados de como era ensinado anteriormente. É claro que no passado se valorizava muito a memória. É como se só a memória desse conta das coisas. Agora não. Nós sabemos que memória é um tipo de inteligência. Nós temos muitos outros. E nós temos necessidade de muitas outras habilidades. Então, daria uma certa dificuldade de se comparar o antigo com o novo. Porque não é só uma mudança de aplicação, é uma mudança de cotidiano, é uma mudança de cultura. É mais ampla a situação. Então, assim, o que a tecnologia permite? Mensurar como estão aprendendo. A quantidade do que aprendem e como aprendem. E tendo esse resultado, eu melhoro o aprendizado. Eu valorizo a forma que o meu aluno tem de fazer a entrega daquilo que ele aprendeu. Na vida, no mundo real, nós não precisamos só de pessoas com boa memória. Nós precisamos de muitas habilidades. E hoje, por exemplo, eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Eu começo a verificar como isso funciona. Começo a perceber qual é o resultado disso. Eu quero solução de problemas. Então, meu aluno consegue resolver problemas, a tecnologia vai dizer se ele está resolvendo também ou não. Então, ela permite gráficos, ela gera relatórios que nos possibilita melhorar a nossa forma de ensinar. Então, ela apoia nesse sentido. Agora, para comparar esse momento que nós vivíamos numa sociedade que não tinha um acesso fácil à informação e a sociedade que passa a ter o acesso fácil à informação, fica difícil, porque são de fato os momentos muito distintos. Eu saí de uma sociedade que dependia da memória, porque o acesso da informação não era fácil, e entro numa sociedade que a informação está aí nos afogando. Então mudou a minha relação com o conhecimento. Quando nós pensamos o século XXI e a utilização de tecnologias, nós não podemos focar tanto os problemas, nós temos que fazer. Porque o não fazer uma educação dinâmica, uma educação que priorize as habilidades, que priorize as competências, é impedir que o meu aluno tenha um acesso interessante ao seu futuro. Então eu preciso garantir isso. Não sendo tarefa fácil, eu preciso melhorar minha formação. Sabemos que uma faculdade muitas vezes não dá conta da formação de um professor. Essa formação é contínua e para o resto da vida. O que eu aprendi num tempo, talvez hoje já não se encaixe da mesma forma. Eu preciso estar aberto a isso. Eu preciso entender que o meu aluno não é uma folha em branco, que o meu aluno ele traz informações consigo e dar espaço para que ele fale, aprender com ele também. Porque ele vai estar checando informações que nós muitas vezes não temos acesso pelo tempo, não pela tecnologia. Então, deixe o aluno participar, façam a aula junto com o aluno, verifique. Daqui a pouco ele conhece outras tecnologias que podem te ajudar. Como eles gostariam de ter essa aula? E outra, você gostaria de ter a aula que você está fazendo? Essa é uma primeira pergunta. Se você assistiria a sua aula, legal, não é todo dia que a gente ia assistir. Mas melhorar, estar para ele, entregar um bom resultado, garantir que ele possa estar bem nesse todo esse movimento que veio com as tecnologias digitais. E não esquecer do humano. O humano é essencial. Mesmo a inteligência artificial aprende conosco. Se aprende conosco, nós temos ainda que nos preparar mais, porque uma sociedade que não consegue pensar o outro, não consegue se humanizar, ela já está falhando. E a tecnologia vai falhar junto com ela. A inteligência artificial não foge a nós, a tecnologia não foge a nós. Então nós precisamos melhorar as relações humanas. Nós precisamos trabalhar o pensamento, a empatia, a inteligência emocional, tudo isso. O que muda com as tecnologias é que talvez muitos dos trabalhos manuais deixam de existir, mas aqueles que demandam aspectos cognitivos e de relacionamento precisam ser enfatizados e melhor trabalhados.